Manda aí, Leni. Ó, o Diego Luiz pediu pra vocês comentarem sobre a inteligência artificial que criou a própria língua. Tá, do qual Facebook. foi essa história? Do Facebook. Do Facebook teve uma... Bom, eles estavam treinando uma inteligência artificial pra fazer venda e compra. Então você, por exemplo, queria vender alguma coisa, você colocava lá pra inteligência artificial negociar pra você. Eu quero vender um carro. E aí ela ia negociar com alguém, e aí ou a pessoa também podia colocar uma inteligência artificial pra... Mais ou menos igual ele falou de chegar no meio termo, né? E aí eles estavam lá montando isso, né? Que era meio que quase um chat GPT mesmo. Só que eles começavam a conversar, né? As duas inteligências artificiais começavam a conversar com uma língua que ninguém entendia. Na verdade, era assim, era uma repetição, só que eles chegavam a um consenso. Então, assim, eles estavam conversando, só que, assim, o ser humano não estava entendendo nada. Entendi. E aí eles desligaram aquilo lá, tipo, pararam com aquela... Puxou da tomada. Não, porque é inútil, porque era bobagem. Só que aí saiu notícia no mundo inteiro, porque desligou, porque criou uma conversa que só eles entendem e tal. Não, porque era inútil. O que estava acontecendo é que eles estavam negociando em inglês e eles foram descobrindo que não precisava escrever uma frase completa, era mais rápido negociar em frases mais curtas, aí depois palavras mais curtas, depois isso aqui, tipo mineiro. Aí uma hora eles estavam... Mineirinho. Fala pela metade. Então, isso é mesmo. Papô. E aí vai virando uma coisa aí virou uma coisa que não fazia nenhum sentido. Não é que elas estavam... Porque como saiu na mídia, pareceu que estavam conspirando a humanidade. Não, pô. Não, mas era simplesmente uma língua que não fazia sentido, que era bobagem, e eles foram lá e pararam com o experimento, né? Olha lá. Aí, olha ficou só. legal, hein, cara? Cara, olha essas imagens, velho. Aquela segunda lá, ó, de vislumbrando ali o vulcão, ficou maneiro, ó. Parado assim, só olhando, ó. Maneiro. Boa. Agora, a última, o que? Ele tá sujo... O que é? Tá com sujo de cinza vulcânica? Sei lá, né? Cara, o último é realmente um híbrido ali entre o Serjão e um vulcão. E um vulcão mesmo, né? Tá certo. Mas gostei daquela segunda ali, ó, parado assim, ó, olhando para o Putz, infinito. Pode crer, dá um belo fundo de tela, hein, cara? Fundo. Olha só. Depois manda pra mim, Paquito. Fechou. Um segundo antes da erupção. Da erupção, né? Mas a erupção é uma coisa boa ou ruim? Ou não tem esse... O vulcão não... Excelente, O vulcão mantém não tem vivo, essa... cara. Não tem essa distinção. O vulcão, ele só é o vulcão. Só é um vulcão, ele não é mau. Não é mal, não. É mesmo? É bom. Toda ilha formada... Toda a terra aparente é formada por vulcões, né? Não, toda não. Não? Mas algumas... tem ilhas, né? Havaí e tal. Ou são formadas ou são destruídas, né? Tá. Mas o vulcão, essa reciclagem de material que ele faz e tal, isso aí é super importante para manter a gente vivo. É mesmo? Então a gente só existe por causa dos vulcões. Olha só, hein? Aí até teve aquele planeta Vou falar isso pra minha mãe. Um planeta que até o pessoal fala, ó, pode ser um planeta que é habitável, um exoplaneta que descobriram agora, que muito provavelmente ele é coberto de vulcões. Isso é bom. Então é bom. É bom. E a erupção de algum vulcão pode dar problema grave, assim, pode. Pra humanidade, assim como um todo? Pode dar. Nesse momento, tá tendo uma erupção no vulcão no México, lá, que tem um nome super complicado, a gente chama ele de Popô. Mas é Popocatépetl lá. E tá complicada lá a situação. Bem complicada. E o legal da inteligência artificial é que com IA a gente consegue prever erupções vulcânicas. Isso aí que é legal pra caramba. Terremoto também? Terremoto, ainda aí que eu falo, cara. Pra mim, a fronteira da IA vai ser o dia que a gente conseguir prever terremoto. Ainda não consegue. É muito complexo? É muito complexo, cara. Porque cada situação é muito dinâmico, entendeu? E pode ser que tenham variáveis ainda que a gente nem mapeou para isso, entendeu? Então isso torna... O pessoal tenta de todas as maneiras, cara. Mas terremoto ainda não. Erupção vulcânica a gente consegue. É mais fácil, então? Erupção vulcânica dá alguns sinais. Começa a ter pequenos tremores de terra e tudo mais. E aí, como tem histórico, que aí é bom pra caramba. Mais dados. Então você pega um Etna da vida, cara, que entra erupção há 300 anos. Você tem 300 anos de histórico. E aí você sabe exatamente quando que vai ser. O vulcão lá, o Cumbre Vieja, em La Palma, em 2020, o pessoal sabia a hora que ele ia entrar em erupção. Ele entrou em erupção na hora que falaram que ele ia entrar, cara. Não morreu uma pessoa. Tirou todo mundo da ilha e tal. O repórter tava lá, agora vai entrar em erupção. Tipo, deu um delay de uns 10 minutos, o vulcão entrou em erupção, cara. Um negócio muito foda. A IA ajuda isso pra caramba. Krakatoa foi punk, não foi? Krakatoa, isso aí. Krakatoa sempre é punk, né? Krakatoa já destruiu 2 ilhas. É? Já tá no neto do Krakatoa. Nossa. Teve o Krakatoa, o filho, agora tá no neto.
Então tem isso. Mas a IA ajuda muito. Agora, terremoto, esse é o tchan do negócio, Porque cara. achei que as placas tinham um jeito Então, de mas prever. é muito complicado, né? O pessoal queria usar muito para prever ali onde teve esse da Turquia agora, que matou muita gente, né, cara? Que é uma região que, só naquela região ali onde teve o terremoto, mora quase 60 milhões de pessoas. Então, e é uma região complicada, mas eles tentam de tudo para tentar prever terremoto usando IA. Eu já li uns 3, 4 artigos, cara, não conseguem. Tem uma dinâmica complicada, tem toda uma coisa ali que é... Tanto que agora estão do San Andreas, né? Isso. É. Tá todo mundo assim, tá tendo vários terremotos. Aí Vários não sabe pequenos se terremotos, não sabe se vai vir o Big One, né, que a Esse gente Big chama. One tudo, que é o né? que os caras falam que vai Da separar a Califórnia. Califórnia lá. Então, Estão mas... esperando faz tempo esse Big One. Tão. Estão falando que tá pra... Eu vi um artigo da Nature até falando que isso há 10 anos atrás. Falando assim, não, que vai acontecer nos próximos 10 anos. E já faz 10 anos. Ah, né? já passou. Já passou. Mas é igual o Yellowstone, que é o super vulcão. A erupção dele acontece a cada 600 mil anos. A última foi há 600 mil anos. Que notícia boa, hein? Meu Deus. É isso que o pessoal fala. Mas aí, vulcão, essas coisas é muito monitorado e esses algoritmos aí funcionam bem demais, cara. Agora, terremoto... Ainda é um... Fica aí a dica, ó. Quem quiser estudar terremoto, me procura aí pra bolar um algoritmo de IA pra gente prever. A gente ia se dar bem pra caramba. Pô, furacão? Artigão. Furacão, eles conseguem. É. O modelo climático, embora ele tenha ali uma... Como posso dizer? Uma parte caótica, né? Que a gente fala, né? Não linear. Que não linear, que já aí isso atrapalha pra caramba. Mas o modelo climático, a gente tem meio que um controle. Furacão, a gente sabe, pelo menos a gente já sabe aonde que acontece furacão. Sempre. Sempre. Entendeu? E por quê, né? E as condições também. Então, com isso, com o clima, IA é muito bom. Você dá bem com o clima pra caramba. Porque você tem histórico, cara. É. Você tem um histórico gigantesco. E como o Alexandre falou, né? Quanto mais histórico você tem, melhor ainda. Entendeu? Aí seu modelo vai ficando cada vez mais preciso, melhor e tudo. Só que aí você precisa de máquina. Por isso que os modelos climáticos são rodados em supercomputador. Por que a nossa previsão do tempo ela não é boa? Porque a gente não tem supercomputador para rodar. E rolou umas pesquisas do DeepMind, né, recentemente, né? Isso que é o grande problema do DeepMind vir para Google, né? Para ficar otimizando chat, otimizando buscador, né? Quando tava fazendo pesquisa de dobramento de proteína, de clima, o Encontraram a DeepMind... fusão nuclear. Então, eu fiz um monte de pesquisa Estabilizada, né? importante para a humanidade, Estabilizada, né? né? O Google falou, não, para com essa história aqui, vem para cá. Vem que ficar a aqui respondendo o cara que quer saber se o Palmeiras tem mundial. É muito mais importante, cara. Você tá pensando que... Não. Exatamente. Eles estavam fazendo muita pesquisa climática, eles têm uns papers na Nature sobre isso, de pegar assim, uma precisão assim, incrível sobre chuva, em qual momento, em qual lugar. Então é uma pena isso, né? Tanto que eles começaram dessa forma, né? Que eles começaram com um joguinho, né? Com tipo o Go, xadrez e tal, que era tipo jogar, aí depois foi pra chat, aí falaram, não, vamos fazer pesquisa científica. E agora meio que deu um passo pra trás, assim. Mas no clima é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Isso o Reino Unido é muito forte na previsão climática, mas aí tem que ter máquina, cara. O Brasil, infelizmente, a gente não tem, né? Tem aí os supercomputadores da Petrobras e tal, mas eles não vão rodar modelo climático lá. Que aí vai entupir de coisa, né? Tem que pôr aí. Vamos comprar a PlayStation 5 pra rodar esse negócio. Dessas brincadeiras aí, não sei se é brincadeira, mas que os caras ficam sempre testando, né? O homem versus máquina, né? Que a gente teve aquele embate durante muito tempo com xadrez, depois com Go, né? Que é aquele jogo muito mais complexo e tal. E o computador vencendo, chegando ao ponto de vencer, e tinha gente que achava que não ia vencer, né? Exatamente. O xadrez, né, é interessante porque era um algoritmo super básico, né? A gente nem considera isso machine learning na época, né? Porque xadrez é um jogo muito limitado, né? A possibilidade de jogadas é extremamente limitado. Então, hoje, as pessoas descobrem quem tá roubando no xadrez porque tá jogando bem demais. Né? Então, se você está jogando muito bem, por exemplo, no chess.com, né, que é o site, está jogando muito bem e você recebe um flag de que você está roubando, você está usando algum algoritmo de machine learning. Você está usando atrás você ali. Você está usando um algoritmo de machine learning porque você está jogando a um nível maior do que o Magnus Carlsen. Porque o Magnus Carlsen toma um pau de algoritmo de machine learning, não tem nem conversa. Ele não tem nenhuma chance contra os algoritmos atuais de machine learning. É mesmo, não tem mais jeito. Não tem nenhuma chance. Perdemos faz tempo. E é uma coisa que o pessoal fala. Era o Kasparov, né? Sei lá, ele ganhou né? Nessa época era o Kasparov, que perdeu pro Deep Blue, né? Que era um algoritmo primitivo comparado com o que tem hoje.
né? E nem era machine learning na época, hoje não se compara. E as pessoas continuam jogando xadrez. Tá? Então é uma coisa que as pessoas falam, como é que o algoritmo vai substituir os seres humanos? E aí, como é que vai ficar a vida? Cara, xadrez nunca foi tão popular que nem é hoje. Tá, a quantidade de gente que tá jogando, tudo bem, teve aquela série, né? O Gambito da Rainha e tal. Mas nunca teve tão popular xadrez e nenhum ser humano tem nenhuma chance contra nenhum algoritmo. Eu lembro que com o Go tem até um documentário, né? Vocês assistiram sobre isso, porque falava que é um jogo tão complexo, né? Segundo eles, as possibilidades de jogos são maiores do que as átomos no universo. Átomos no universo. É uma coisa absurda. E o computador ganhou do campeão lá. Cara. Sempre se falava isso, né? Que xadrez é muito fácil, mas quando ganhasse no Go, aí a gente ia ter um algoritmo inteligente. E ganhou lá atrás, 2016, que não estava nem perto da qualidade de algoritmos que a gente tem hoje. Né? E aí depois, logo que eles lançaram esse algoritmo que ganhou do campeão mundial, eles lançaram o AlphaZero, que é algoritmo jogando contra algoritmo, que ficou muito melhor do que aqueles que aprendiam com as jogadas humanas. Sim. Com xadrez também, não teve? Com xadrez também tem, né? Algoritmo jogando contra chama algoritmo. AlphaGo, é isso daí mesmo, o AlphaGo que é sobre e hoje acho que tem o AlphaStar, que joga StarCraft, online. E você deixa lá jogando, você vai torcer pra uma IA. Qual IA que você escolhe? O Corinthians podia contratar uma inteligência artificial pra ganhar alguma coisa, né, cara? Ô, Lucha, cara, chama nós aí pra gente montar um algoritmo pra resolver esse problema aí. Tá difícil, né, cara? Negócio, o Corinthians